Olá, meu nome é Sławomir i moro na Polonia. O tema do vídeo de hoje é a morte de Jesus na cruz. Claro que será interpretado de acordo com o livro de Urântia, porque este é um canal sobre o livro de Urântia. Aliás, se alguém não está familiarizado com o livro de Urântia, um pequeno aviso: vou violar dogmas da igreja aqui. Por isso, se não tem nervos de aço, talvez seja melhor não continuar a assistir. No livro de Urântia, tudo é descrito um pouco diferente do que a igreja nos ensina. O que é um dogma, afinal? Um dogma é algo inventado por uma pessoa para outras pessoas, e que depois foi estabelecido que este dogma não pode ser violado. Que é assim e assim tem de ser. E na minha opinião, a pessoa que inventou o dogma pode simplesmente estar errada. Assim como eu também posso estar errado neste momento, por isso também não acreditem em mim cegamente. Baseio o que digo no livro de Urântia. De onde veio o livro de Urântia? O livro de Urântia é um livro que nos foi revelado. A origem do livro de Urântia não está totalmente explicada. Foi materializado, de forma muito simplificada pode-se dizer isso, por seres espirituais que entraram em contato com a humanidade. Mas não quero aprofundar esse tema aqui. De onde veio a ideia para esta transmissão? Se alguém segue o meu canal, sabem que lancei uma série de vídeos curtos sobre Jesus. Sob esses vídeos apareceram vários comentários. Escolhi 3 dessas perguntas. As perguntas não foram feitas por um cristão, mas por um muçulmano. Aconteceu assim, mas estas perguntas bem poderiam ter sido feitas por um cristão que está a fazer perguntas, a duvidar, a errar. As perguntas são boas e concernem aos princípios, os fundamentos do nosso cristianismo. A primeira pergunta que recebi num comentário: por que é que Deus permitiu a morte do seu filho na cruz? Boa pergunta. Para responder a esta pergunta, precisamos de voltar um pouco ao início do universo, digamos. O universo foi criado por Deus, e nenhuma religião discute isso. A ciência discute, dizendo que o universo surgiu por si mesmo, por conta própria, toda a vida surgiu por si mesma. Mas as religiões não discutem isso. O universo foi criado por Deus. O universo é enorme. Deus não administra pessoalmente o universo, mas dividiu o universo em segmentos, em unidades administrativas. Uma dessas unidades administrativas é gerida por Miguel de Nebadon. Vivemos numa unidade administrativa do universo chamada Nebadon. E Miguel de Nebadon é esse ser que se encarnou na Terra e na nossa Terra se chama Jesus de Nazaré. Por isso, por simplicidade, vou dizer agora Jesus, simplesmente Jesus. Antes de vir para o mundo, Jesus tinha uma missão dupla. Ele terminou a construção deste universo e a sua missão era ganhar a soberania completa no universo, por isso teve de, entre outras coisas, passar pela vida de um mortal. Teve de se encarnar como um mortal e viver a vida do início ao fim. Por isso já temos aqui a resposta à pergunta de por que Jesus teve de morrer. Se ele tinha de viver a plenitude da vida do início ao fim, então também teve de experimentar a morte. O segundo elemento da missão de Jesus foi transmitir à humanidade um novo conceito de Deus. O novo conceito de Deus segundo Jesus era que Deus é um Pai, e todos nós, humanos, somos irmãos. Para transmitir este conceito, ele teve de chegar a um lugar do mundo onde o conceito de um único Deus já estava cristalizado. O melhor lugar para este propósito revelou-se ser a Palestina. Lá, o conceito de um único Deus estava cristalizado, e sobre este conceito, ele construiu este novo conceito de Deus. Por isso, ao conceito de Deus Javé, ele acrescentou o conceito de Deus Pai. Javé era basicamente o Deus apenas dos israelitas. Ao conceito de um Deus nacional dos israelitas, ele acrescentou o conceito de um Deus universal, o Pai de todos os seres na Terra e além, e no universo. Porque a suposição é que não estamos sozinhos no universo, mas há muitos mundos. Alguém poderia dizer, que disparate é este? Mas lembrem-se, há 600 anos era um disparate dizer que a Terra era redonda e que muito longe no mar poderia haver outro continente e que se podia navegar ao redor
redor da terra. E alguém que falasse assim podia simplesmente acabar na fogueira. Por isso, a consciência da humanidade está a desenvolver-se, a expandir-se, e na minha opinião, é estúpido pensar que em todo o enorme universo, a vida só podia aparecer na Terra. Isso é simplesmente uma suposição irracional. Eu penso assim: a Terra é apenas um dos pequenos mundos. Acredito que há mais mundos habitados, e para mim, isso é lógico. Por que é que Deus permitiu a morte do seu filho na cruz? A escolha do momento e do lugar da morte. Temos Jesus, que veio à Terra para experimentar a vida de um mortal e anunciar a nova ideia de Deus. Infelizmente, existe a velha ideia de Deus e estão os sacerdotes judeus, cujos interesses vitais, financeiros, ele perturba. O ponto de viragem que realmente decidiu que Jesus seria sentenciado à morte é a sua entrada no templo, onde ele derrubou as bancas dos mercadores. Ali circulavam quantias enormes de dinheiro. Imaginem, para a festa da Páscoa, tinham de sacrificar, por exemplo, uma pomba. Normalmente, não podiam simplesmente vir com a sua própria pomba e sacrificá-la, tinham de comprar uma pomba no templo, uma pomba especial, criada especialmente. E depois davam-na para o sacrifício e sacrificavam-na. Tudo bem, ok. O problema é que, convertido para o valor de hoje, uma pomba normal trazida de casa custaria $5, mas a pomba do templo custava $50. Ele arruinou-lhes esse negócio. Desta forma, ele atraiu sobre si uma sentença de morte. E agora, para responder finalmente a pergunta de por que Deus permitiu a morte na cruz, também não se pode responder numa única frase. Toda a missão de Jesus de informar a humanidade sobre a nova ideia de Deus estava basicamente terminada. Ele já tinha preparado uma equipa de apóstolos, podia deixar esta equipa para trás. Declarou que a sua missão estava concluída. E uma vez concluída, ele regressou ao seu reino, ao seu Nebadon. Na verdade, ele sempre dizia que o seu reino não era deste mundo. Decidiu regressar ao seu reino não terrestre. E agora, como terminar a missão? Simplesmente morrer na cama? Um homem assim não podia fazer isso. Também não podia fugir. Ele sabia muito bem o que o esperava, porque tinha os seus aliados, os seus discípulos, o seu povo em todo o lado. Sabia muito bem o que os sacerdotes judeus, o que os fariseus estavam a preparar contra ele. Por isso, a morte na cruz foi um elemento da estratégia destinada a espalhar os seus ensinamentos. Na altura em que ele foi crucificado, era Páscoa em Jerusalém, e uma enorme multidão de pessoas tinha acorrido a Jerusalém para celebrar a Páscoa, a sua festividade judaica. E agora vejam, há uma Jerusalém assim, onde normalmente vivem 500.000 pessoas, chega a 1 milhão de pessoas de toda a Palestina da época e ainda de países vizinhos. Ele é morto durante esses 3 dias. Era bem conhecido na altura. Um homem conhecido é morto e ao fim de 3 dias ressuscita dos mortos. Que ideia fenomenal simplesmente para espalhar os seus ensinamentos. As pessoas então perguntam, quem era este Jesus? O que é que ele ensinava? E depois de se dispersarem para as suas casas, espalharam os ensinamentos de Jesus. Por isso, poderia dizer-se, pelos padrões de hoje, um golpe de marketing brilhante. Outra questão, a morte. Se pregamos a vida após a morte e falamos sobre Deus, então no momento da ameaça, não é apropriado fugir. Jesus simplesmente tinha de morrer de forma espetacular. Tudo isto eram elementos da estratégia destinada a espalhar os ensinamentos de Jesus. A estratégia revelou-se eficaz. Próxima pergunta: por que é que Deus sacrificou o seu filho pelo bem das pessoas que criou, se isso visava a expiação dos pecados humanos? Não poderia ele ter perdoado as pessoas ou puni-las sem sacrificar o seu filho? De onde veio a concessão no cristianismo do sacrifício de Jesus, deste Cordeiro de Deus, que é Jesus? Esta concessão, peço desculpa a todos os cristãos, mas não faz sentido. A concessão é que Deus ama tanto o humano, que peca, erra, faz várias coisas desagradáveis, e agora, para perdoar o humano, sacrifica o seu amado filho, dá este filho ao humano,
para que o humano o assassine, e então Deus perdoa o humano. Completamente sem sentido. De onde veio esta concessão? A concessão de Jesus como um sacrifício foi introduzida pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria tornar o cristianismo mais atraente para os judeus. Na sua religião, ainda funciona a concessão de fazer sacrifícios. De onde veio a concessão de fazer sacrifícios entre os judeus? Era uma concessão do antigo deus Jaoé, que era vingativo, que se irritava com as pessoas por tudo o que faziam de errado, enviava-lhes desgraças, e então, para aplacar este Deus, eles ofereciam sacrifícios. Os judeus levaram esta prática de fazer sacrifícios ao extremo, ofereciam sacrifícios humanos. Finalmente, decidiram que era preciso fazer algo sobre isso, porque aldeias inteiras estavam a perder simplesmente as suas melhores pessoas para fazer sacrifícios. Por isso, mudaram para sacrifícios de animais e geralmente sacrifícios de sangue, mas menos drásticos. Os sacrifícios humanos eram os mais extremos. E isso vem daquele período. Jesus introduziu a concessão de um Deus amoroso, ou seja, Deus o Pai, que criou o homem. E todas as pessoas, dado que Deus é o Pai de todos nós, todas as pessoas são irmãs. Por isso, não havia lugar para sacrifícios aqui. De acordo com os ensinamentos de Jesus, Deus espera o desenvolvimento espiritual do homem, e o desenvolvimento espiritual não consiste em fazer sacrifícios, mas na experiência, reflexão e conduta adequada. Por isso, por exemplo, de acordo com a antiga filosofia, se alguém me fez mal, o meu amigo, digamos, me fez algum mal, então a partir desse momento odeio o amigo e também lhe faço mal. Mas porque fiz mal, para que Deus não fique zangado comigo, faço um sacrifício, e o assunto está resolvido. De acordo com o Antigo Testamento. De acordo com a concessão de Jesus, já não funciona assim. Por isso, se um amigo me faz mal, então tenho de o perdoar e não posso odiá-lo. Por isso, nesse momento, fazer um sacrifício não faz sentido. Porque tenho de me elevar acima das minhas emoções. Por que razão o meu amigo me fez mal? Talvez ele precise de ajuda. Por isso, por exemplo, se ele me roubou, talvez lhe falte algo, talvez precise de ajuda financeira. Jesus afirmava que se uma pessoa faz algo de errado, tem algum problema e precisa de ajuda. Por isso, não há lugar para o ódio. E não havia nada de que Jesus foi sacrificado para que pudéssemos continuar a pecar e fazer o que nos apetecesse porque Jesus foi sacrificado e está tudo bem. Não, não houve tal coisa. Esta concessão foi introduzida pelo apóstolo Paulo e tem sido continuada pela Igreja durante 2000 anos. E a última pergunta: quando nasceu Jesus e onde está o seu túmulo? De acordo com o livro de Urântia, Jesus nasceu a 21 de agosto de 7 a.C. O túmulo de Jesus fica perto do Gólgota, mas o corpo de Jesus não está lá porque o corpo de Jesus foi decomposto de forma acelerada. Isso seria o que eu queria dizer-vos. Tudo o que digo está em o livro de Urântia, urantia.org. Se quiserem, podem ler o livro de Urântia vocês mesmos. Cuide-se, entrem no meu canal. Saudação.